A paz do Senhor, povo de Deus, e aqui estamos mais uma vez, Evangelista Odete, cumprimentando a todos com esta paz maravilhosa. Recebam a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aí aonde você está, seja o lugar que for, seja trabalhando, seja em casa, no trânsito, nas estradas, longe da casa, longe da família. Quem sabe num alojamento onde você, numa empresa onde você trabalha, quem sabe numa pousada, num hotel, aonde você esteja, que esta paz maravilhosa te alcance. O próprio Deus, com suas mãos poderosas, possa te alcançar. Nós estamos aqui novamente para orar ao nosso Deus. Muitos são os pedidos de oração, tem muitas pessoas que têm rogado as nossas orações, famílias que estão em sofrimento, pessoas que estão doentes, em tratamento, cancerosas, pessoas fazendo aí quimioterapia, radioterapia, não têm visto o resultado e entram em desespero, né? Quantas pessoas que o rim faliu e eles agora estão aí numa fila de espera, que é uma fila que nós podemos dizer que é numerosa. São milhares de pessoas que estão nas filas, aguardando por doador. E sabe de que maneira que chega este doador? Sabe de que maneira que chega um rim, um fígado, um coração que é doado? Ele chega quando a pessoa morre. Você já parou para pensar nisso? Quantas pessoas que estão na fila esperando que alguém morra para que o coração, ou o rim, ou o fígado seja doado para aquele que precisa? Quantas pessoas teriam que morrer diariamente para doar os seus órgãos para quem está na fila? Tem pessoas que morrem sem receber um doador, sem receber fígado, ou coração, ou rim. Espera anos, porque são milhares e milhares. Isso dói na alma da gente, só de pensar, né? Que tem milhares de pessoas aí esperando. E que teriam que ter milhares de pessoas morrendo também. Mas nem todos que morrem são compatíveis. Às vezes morrem aí milhares, mas não são compatíveis. Ou não são da mesma cidade, ou não estão, né? Cadastrado aí. A família às vezes não concorda de doar. Tem tudo isso. Então as pessoas ficam aí na espera. E são milhares de pessoas que estão na espera de um doador de medula óssea, até a espera de sangue doado, né? Que hoje em dia, depois mesmo da pandemia, as coisas ficaram mais difíceis, porque muitos, né, muitos tiveram o Covid, tomaram as vacinas, ficaram com sequelas. Então quem era doador não doa mais sangue hoje. E se doa, às vezes, é um sangue que é usado, né, para soro de algum medicamento, mas não é um sangue doado para quem precisa, né? Como pessoas que fazem hemodiálise e às vezes precisam, né, de doação de sangue. E tem que ser também um sangue compatível, não é colocado qualquer tipo de sangue nas pessoas. Tem que ser o O positivo, o O negativo, o A, o B. Enfim, é a qualidade do sangue, né? Tem uma maneira mais certa, correta de falar, mas cada um tem um tipo de sangue. Então, nem todos doam sangue. E os que doam, às vezes, não é para aqueles, exatamente aqueles que estão à espera, né? Que às vezes é um A positivo, ou um O positivo, ou um O negativo. E às vezes o que é doado não é esse tipo de sangue. Então a pessoa continua à espera. Mas quando nós oramos a Deus, cremos, o nosso Deus, ele é tremendo. E eu quero, nesta noite, iniciar esta oração com este salmo maravilhoso, que é o Salmo 139. E eu quero indicar para todos que você venha ler todos os dias antes de dormir, ou quando você levanta, antes de sair para o teu trabalho. Você que é caminhoneiro, você que viaja, né, bastante, sempre está aí longe de casa, sempre está pondo a tua vida em risco, né?
para poder trazer o pão, o alimento para a família, eu gostaria de indicar para você ler o Salmo 139. É o salmo que fala a respeito da grandeza do nosso Deus. Como é maravilhoso o nosso Deus. É um salmo longo, mas um salmo maravilhoso. Fala como que Deus olha para nós, como que Ele nos vê, como que Ele nos conhece. São mais de 8 bilhões de pessoas na face da terra e Deus conhece cada um pelo seu nome. Ele conhece os teus passos, o teu sentar, o teu levantar, os teus pensamentos, tudo o que você faz. Nada, tanto de bom como de mal, nada fica oculto dos olhos do nosso Deus. Sabe por quê? Porque Ele é onisciente. Onisciente. É um Deus que conhece tudo que está oculto e escondido. Ele também é onipresente. Ele está em todos os lugares. Em todos os lugares. Ele está com você em casa, Ele está com você no trabalho, Ele está com você no trânsito, Ele está com você nas estradas. Ele está com você na hora do perigo, Ele está com você na hora da alegria. Ele está conosco todo o tempo. Onipresente, onisciente e onipotente. O que é um Deus onipotente? Um Deus que tem poder. Ele tem domínio sobre todas as coisas. Tudo está nas suas mãos. E Ele pode fazer qualquer coisa em nosso favor. Então, se tem alguém na tua família que está aí, na fila de espera, aguardando por um doador, nós vamos orar por esta pessoa. Ela não precisa ficar esperando que morra alguém que seja compatível para doar o fígado, o coração ou o rim, ou até medula óssea ou sangue, né? Que o doador de sangue não tem que morrer, não, ele tem que estar vivo, tá? Mas hoje em dia está bem escasso, né, os doadores de sangue. Então o doador de sangue não precisa morrer. Nem o de medula óssea, ele pode doar enquanto ele tiver vida. Agora, o coração, nós só temos um. E para que o nosso coração seja doado por uma pessoa que precisa, nós temos que morrer. Você já parou? Já parou para pensar nisso? Como é triste isso? Uma mãe que está desesperada para que seu filho seja salvo, sua filha, sua criança, seu esposo, uma noiva, né, que ama o seu noivo e sabe que o noivo, né, teve perdas aí do seu rim, do seu coração, por algum motivo, e estão ansiosos aí para que apareça, né, um doador. Você já parou para pensar que a tristeza de uma família pela perda de um ente querido é a alegria de outros? Porque vai aparecer um doador. Apesar de ser compatível, tem que ser compatível, né? Tem que ser. Não é qualquer coração e qualquer rim que a pessoa vai recebendo, não. Tem que ser compatível. Compatível ao sangue, compatível a tudo. Vocês já pensaram nisso? Por isso que tem pessoas que morrem, né? Morrem e nunca sofreu tanto e nunca apareceu um doador para ele ou para ela. Tem crianças aí. Tem adolescente, tem jovens. Tem jovem, né, com toda a sua vida pela frente, que estão aí esperando, na fila de espera. Teria que morrer milhares de pessoas para que esses milhões que estão aí na fila fossem socorridos. Mas nós vamos pedir o socorro agora para aquele que é onipresente, onisciente, um Deus que tem poder. Ele tem o poder de fazer uma obra maravilhosa. Trocar este rim que está falido por um rim novo. Este coração que está fraco, inchado, cheio de marca-passo, cheio de ponte safena, cheio de emendas, né? Deus pode trocar esse coração aí, que está quase falindo, por um coração novo. Vocês creem que Deus pode fazer isso? Ele pode. Foi Ele que nos criou. Foi Ele que criou o primeiro homem. E a primeira mulher foi feita pelas mãos divinas do nosso Deus. Então Ele sabe exatamente o que nós precisamos, o que nós necessitamos. Nós vamos orar neste momento. Eu indico para vocês
fazerem isso várias vezes na semana, várias vezes no mês. Ler o Salmo 139. É um salmo extraordinário, maravilhoso, poderoso. Então nós vamos iniciar a oração neste momento com o Salmo 139, que o salmista ele diz: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando eu me assento e quando eu me levanto. De longe entendes os meus pensamentos. Esquadrinha o meu andar e o meu deitar, e conhece os meus caminhos. Ainda que a palavra não chegou à minha língua, o Senhor já sabe e conhece todas as coisas. Tu me cercaste por trás e por diante, e sobre mim puseste a tua mão. O seu conhecimento é maravilhoso demais para mim, de sobremodo elevado, tão alto que eu não posso atingir. Não temos como conhecer os pensamentos de Deus. Não temos como conhecer um Deus que os nossos olhos físicos não vê. Mas nós conseguimos sentir a presença dele, porque ele é invisível, mas é real. E quando ele está dizendo, olha, tal conhecimento, tal poder que o Senhor tem é demais para mim. É tão elevado, de modo tão alto que eu não posso atingir. Não consigo, Senhor. Por mais que eu tente, por mais que eu me esforce, eu nunca, Senhor, conseguirei atingir e saber quão grandioso é o Senhor. E ele diz, olha, Senhor, para onde me irei do teu espírito? Ou para onde eu fugirei da tua face? De uma coisa eu sei, se eu subir aos céus, aí está o Senhor, porque aí é a sua morada. Se eu fizer a minha cama no mais profundo abismo, lá também o Senhor está. Se eu tomar a asa da alva e habitar nas profundidades do mar, até lá a sua mão me guiará e a sua destra me susterá. Sabe o que é a destra de Deus? É a mão direita do Senhor. Ele está dizendo, até nas profundezas do mar, o Senhor me alcançará. Se eu achar que as trevas me escondem de ti, eu me engano. Porque a luz e as trevas são para o Senhor a mesma coisa. A luz ao redor de mim se fará noite, e a noite se fará luz, fará dia. Até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz é a mesma coisa para o Senhor, porque foi o Senhor que criou dia e noite. Foi o Senhor que criou os céus de luz e as trevas, que é o lugar para onde ele mandou aquele que enganou uma terça parte do céu. E todos nós sabemos quem é este, o inimigo das nossas almas. Então, tanto a luz como as trevas foi criado pelo nosso Deus. A luz é os céus, aonde estão as moradas celestiais. E as trevas é o lugar de castigo para aquele que se rebelou contra Deus. Então não estamos falando apenas de luz elétrica ou de escuridão num lugar onde não tem a luz elétrica. Estamos falando do lado também espiritual. A luz e as trevas são para ti a mesma coisa. Pois tu formaste no meu interior e me testaste nos seios da minha mãe. Dou graça ao Senhor, porque de uma forma tão terrível, mas maravilhosa, eu fui formado. E as suas obras são admiráveis. A minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos.
quando no oculto eu fui formado e entretecido lá nas profundezas. Quando a mãe e o pai se ajuntaram no momento do sexo, eles estavam em oculto, eles só estavam ali os dois. Mas no momento em que ele ejaculou na mãe, estavam ali as vidas, né? Bilhões foram a caminho de qual iria entrar no útero, e ali estava você, entre os bilhões. E Deus deu uma empurradinha, é ele que vai para lá, é ele que vai vir ao mundo. Então, de uma forma terrível, mas tão maravilhosa, eu fui formado. E os meus ossos, Senhor, não te foram encobertos no oculto. No oculto eu fui formado e entristecido no ventre da minha mãe. E os teus olhos me viram quando o meu corpo ainda era informe. E nos teus livros foram escritos todos os meus dias. Como que o salmista está dizendo? Que o meu corpo ainda informe, era um embrião. Ainda não tinha formação de um menino ou de uma menina. Era um embrião, apenas aquele bolinho, aquela bolinha de carne. Depois é que foi se formando, aparecendo os ossinhos, os bracinhos, as mãozinhas. Foi separando o corpinho, foi aparecendo as perninhas, os pezinhos, a cabeça, o crânio e toda esta máquina que nós temos aqui, que é o córtex, que são as faculdades mentais. Olha, os olhos, cada coisa no seu lugar, cada órgão no seu lugar e com perfeição. Tudo foi formando. E o salmista diz: teus olhos, os olhos do Senhor, viu o meu corpo ainda informe lá no ventre da minha mãe, lá no útero da mãe. O Senhor viu ainda quando estava, Senhor, a caminho, no colo, não tinha entrado no útero ainda. O Senhor viu, o Senhor sondou, o Senhor viu. Olha que coisa tremenda, os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. E nos seus livros foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos determinado, quando nenhum deles ainda havia, quando não havia nada ainda para ser escrito, mas já estava escrito. Isso é tremendo, isso é maravilhoso. Este salmo tem praticamente 24 versículos. E eu vou deixar você ler os outros versículos aí na tua casa, no local de trabalho. Nós vamos agora orar ao Senhor, para que este vídeo de oração não fique tão longo. Mas você vai lendo, vai compreendendo, vai conhecendo o Deus que nós servimos, que não é um Deus limitado, que não é um ídolo, que não é alguém que tem uma foto para pregar na parede, para carregar no celular, não. É um Deus invisível, mas real, e tão poderoso, que ele é onisciente, é o único, onisciente, onipresente, onipotente. Não existe, o salmista mesmo declara: Senhor, não existe entre os deuses, não existe ninguém semelhante ao Senhor, e nada se compara às suas obras. Quem pode ver algo em oculto sendo formado? Só Deus, porque ele é onisciente. Quero dizer para você que o diabo conhece os teus passos e às vezes ele até se atravessa no teu caminho. Às vezes os acidentes, os males que vêm sobre você e a tua família são causados propositalmente pelo inimigo das nossas almas, que é o diabo, que é Satanás. Mas eu quero dizer para você que
que o diabo, com todo o poder que ele tem de agir contra a humanidade, as nações, os países, as vidas, os seres humanos, ele não é onisciente. Ele pode ser até onipresente, está em todo lugar, mas ele não é onisciente. O único que é onisciente é Deus. É Deus. Deus é onisciente. O diabo tem poder, mas tem força. O diabo tem a força, né? A força da destruição, mas Deus tem o poder e o domínio. Ele pode parar, ele pode paralisar a força do inimigo, porque ele tem o poder e o domínio. A Bíblia diz que quando o Faraó estava indo atrás do povo que havia saído do Egito, eles estavam lá de frente com o mar. A Bíblia diz que Faraó estava se aproximando, vinha depressa, porque eles estavam a cavalos e nos carros, e o povo estava a pé. Então, Faraó veio apressadamente. A Bíblia diz que o próprio Deus começou a derrubar, a tirar as rodas dos carros e causou uma grande confusão que atrasou os egípcios, até que Deus abrisse o mar, soprasse com o vento, levantando as paredes de água e secasse o solo, aonde o povo passaria com as crianças e com seus animais. Olha que coisa tremenda. Isso que é Deus. Este que é o poder de Deus, o domínio de Deus. Deus faz coisa tremenda. Ore comigo neste momento, maravilhoso Deus e eterno Pai. Aqui estamos, Senhor, mais uma vez, mais uma noite, nos colocando diante da sua presença. E com esta palavra, Senhor, maravilhosa. O salmista está dizendo: Senhor, para onde me irei do teu espírito? Ou para onde eu fugirei da tua face? Se eu subir aos céus, aí o Senhor está. Não tem lugar que eu possa me esconder. Não tem lugar que eu possa, Senhor, e que o Senhor não me veja. Nem as trevas me esconde do Senhor. Nada me oculta, nada me esconde dos seus olhos. Pai, olha para o sofrimento, Senhor, da humanidade. Olha para o sofrimento dos brasileiros. Olha para o sofrimento dos doentes, dos que estão aí, Senhor, enfrentando câncer, daqueles que estão nas filas, Pai, aguardando um doador, daqueles que estão fazendo hemodiálise, quimioterapia, radioterapia, daqueles, ó Deus, que estão aí, Senhor, acamados, inválidos em cima de uma cama, entubados, sedados, lá no hospital, lá no UTI. Olha quantas vidas, Pai, acidentadas, pessoas que sofreram um AVC, parada cardíaca, pessoas que estão em crise de pânico, pessoas com ansiedade, pessoas com depressão, pessoas que estão, meu Pai, estressadas, esgotadas, já chegaram no limite, estão na exaustão, meu Pai, exausto, traumas, fobias, compulsões, depressões, crises de pânico, irritabilidade, impacientes, pessoas tomadas pela tristeza. Quantas pessoas precisando de socorro, Senhor. Os médicos já não conseguem mais cuidar de todos. Hoje até os médicos, Senhor, já estão precisando de ajuda. Quantos médicos que trabalharam anos e anos nos hospitais especializados em câncer, e hoje, Senhor, eles estão aí exaustos, esgotados, de tanto ouvir, Senhor, gemidos, gritos, desespero, pessoas em dores sem eles poderem fazer nada. Tudo que eles podiam, Senhor, indicar para aquele que gritava de dor era uma dose, Senhor, de morfina. E hoje, quantos médicos afastados dos seus consultórios, afastados, Senhor, dos seus postos de trabalho, porque também estão precisando de ajuda. Olha quantas pessoas, Pai. Quantos, meu Deus, doentes, enfermos, acabados. Quantos, meu Pai, decepcionados com a vida.
porque o câncer, porque a doença, porque o acidente, porque a bala perdida, porque em meio à violência, os sonhos de muitos foram destruídos. E nós vemos hoje, Pai, o matador de sonhos. O diabo está aí, matando sonhos de milhares e milhares de famílias. Quantos que não morrem fisicamente, mas o diabo conseguiu matar os seus sonhos, tirando o filho de uma mãe, tirando o esposo de uma mulher que amava, o marido. Quantas viúvas que os seus sonhos estão mortos. Quantos noivados que se acabaram. E as noivas ou os noivos tiveram seus sonhos, Pai, praticamente aniquilados. Quantos casais que eram felizes, mas seus sonhos foram aniquilados. Mataram os sonhos de um casal, separando, divorciando. O diabo sabe, Senhor, como matar os sonhos, e a humanidade vive nesse desespero. A ansiedade e a depressão, Senhor, ela começou quando os sonhos foram sendo mortos. O diabo matou o sonho de muitas pessoas. Mulheres que foram violentadas, estrupadas quando eram crianças. Seus sonhos ficaram mortos. Elas cresceram, se casaram, mas não sabem, Senhor, nunca provaram da felicidade, porque tem esta dor, está ferida, está aberta dentro da sua alma. Quantas crianças que foi matado os seus sonhos ainda na infância. Quantos abortos, Senhor, que acontecem todos os dias. Crianças que são arrancadas pelos pedaços de dentro do ventre da mãe. O salmista está dizendo, Senhor, o Senhor me viu ainda quando meu corpo era informe, quando ainda era um embrião. Mas hoje os médicos matam as crianças que já estão há semanas. E já são formadas. Seu corpinho já está formado. E nós começamos a meditar, meu Pai, neste salmo maravilhoso e extraordinário. E nós vemos com grande a capacidade do nosso Deus. Um Deus que conhece o sentar e o levantar de cada ser humano. De cada um, ó Deus. O Senhor conhece as obras boas e as obras más. O salmista está dizendo, olha, o Senhor conhece o meu sentar e o meu levantar, e de longe o Senhor entende os meus pensamentos. E sem que haja uma palavra na minha boca, o Senhor já sabe o que eu vou dizer. Porque o Senhor tem domínios nos céus e na terra, sobre todos que estão nos céus, que é a criação do Senhor. E aqueles que estão na terra, que foram criados, imagem e semelhança do Deus vivo. Pai, olha para as pessoas, Pai. Olha para os milhares e milhares com demência, com esquizofrenia. Olha para os milhares e milhares, Pai, que estão aí sendo amarrados como loucos, sendo tratados com demência. Crianças, meu Pai, com demência. Pessoas com confusão mental, com Parkinson, pessoas, ó Deus, com transtornos, pessoas bipolares, que são conhecidas como pessoas que têm problema bipolar, é transtorno. Olha quantos, Pai, em tratamento, tomando ansiolítico, amarrados como loucos numa clínica psiquiátrica. Quantos aprisionados dentro da própria casa? Filhos autistas que são aprisionados dentro de uma casa, num quarto escuro, numa peça isolada, onde ninguém vê. Olha quantas pessoas, meu Pai, com Alzheimer, porque perdeu as faculdades mentais, seus neurônios foram apagados, foram mortos, e as pessoas perderam, meu Pai, a sua capacidade mental. Estão aí, Senhor,
sendo cuidado pela família, comendo fezes, tomando urina, tirando a roupa, se expondo de maneira, Senhor, que deixa a família tão triste. Olha quantas pessoas precisando do socorro divino. Pai, que a mão do Senhor possa ir ao encontro de cada vida. Que o Senhor possa socorrer, ó Deus, os que estão feridos, magoados, traumatizados, em luto, em fobia, em depressão, em pânico, em ansiedade. Olha para os que precisam de alento, de conforto, de consolo. Olha para aqueles, Pai, que estão doentes, enfermos no corpo físico. Quantas pessoas que já perderam a visão, a audição, pessoas que não andam mais, não caminham mais, pessoas que estão inválidas em cima de uma cama, pessoas com cálculo renal, perderam totalmente o seu rim, pessoas com problemas diversos no coração, pessoas com AVC, que perderam o movimento do seu corpo, não andam mais, não caminham mais, não podem mais se alimentar com as próprias mãos. Quantas pessoas que sofreram AVC, uma parada cardíaca, ficaram com sequelas. Quantos que tiveram Covid, foram livres da morte, mas ficaram com sequelas, Senhor. Muitos, ó Deus, paralíticos em cima de uma cama, outros cancerosos, outros não enxergam mais, não ouvem, não falam. Olha quantos que perderam o paladar, é muito triste. Olha quantos que perderam o olfato, não sente mais cheiro de nada. O tato, perderam o tato, Senhor. Tocam, mas não sabe discernir, não sabe distinguir o que é. Não tem diferença entre tecido, plástico. Não tem diferença, Senhor, entre a pele ou pelo. Perderam tudo, Senhor, esses sentidos maravilhosos, a qual nós fomos formados com tudo, Senhor, no seu devido lugar. Olha quantas crianças, meu Pai, que nascem com problema, com deformidade, corpinho que não foi formado. Crianças que nascem sem braço, sem perna. Crianças que nascem, ó Deus, sem os órgãos normal, ou com os órgãos já afetados. Isto vem do ventre da mãe, isto vem, Senhor. Muitos com autismo, com síndrome de Down. Crianças que são criadas, meu Pai. São crianças especiais. Os pais sofrem. São crianças que não andam, que não falam. São crianças que têm problemas psicológicos e outros até mental. Olha quantas pessoas, Pai, em sofrimento. Nós estamos, neste momento, orando, Pai, por estas vidas. Orando pelo povo brasileiro. Olha para o Brasil, olha quantas pessoas, Pai, que dependem da saúde pública, que não tem tido recursos, meu Deus, para os tratamentos especiais que alguém da sua família precisa. Não tem como tratar de um traumatizado. Hoje não tem, Senhor, a disposição de todos que têm glaucoma, cataratas, que tem problema no coração, no rim, pedra na vesícula, pessoas que têm problema, Pai, na coluna, pessoas que ficam aí meses e até anos, Senhor, numa fila de espera para passar por uma cirurgia. E às vezes ainda acontece, Senhor, dos erros médicos, negligência dos médicos. Olha quantas pessoas, Pai, que era só fazer uma cirurgia e parecia que tudo ia voltar normal, mas levou eles a uma paralisia total e hoje estão em cima de uma cama inválidos, sem poder viver, sem poder trabalhar, sem poder sair de casa. Que o Senhor possa socorrer, meu Pai. Nós pedimos ao Senhor em favor dos doentes, dos enfermos, dos problemáticos, daqueles que a enfermidade não é física, mas é de ordem espiritual. Que todas as cadeias sejam, Pai, quebradas,
Que o Senhor possa, ó Deus, agir em favor de cada um dos nossos ouvintes. Não importando, ó Deus, a sua situação, o tamanho do seu problema. O quão é grave a sua enfermidade, seja um câncer, seja tuberculose, seja uma meningite. Qual seja a enfermidade que esta pessoa, Pai, ela foi, ó Deus, atingida. O Senhor é poderoso para realizar a obra. O Senhor diz na sua palavra: eu irei diante de vós e endireitarei os vossos caminhos e quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Tem muita gente sendo impedida de ser feliz. Tem muita gente, Pai, em caminhos de desespero, de aflição, de angústia. Quantos que já até saíram fora do caminho, estão aí prostrados, estão aí, Senhor, em cima de uma cama, em coma, entubado, sedado, paralisado, tetraplégico. Foram vítimas, Pai, de um acidente, de um atropelamento, foram vítimas de uma bala perdida, foram vítimas de violência dentro da própria casa, que levou esta pessoa a estar hoje em cima de uma cadeira de roda, em cima de uma cama, no leito de enfermidade. Quantos, meu Pai, quantas mulheres com câncer no ovário, no intestino, na bexiga, no útero, nas trompas, nos seios. Quantos homens também, meu Pai, que o câncer, o matador de sonhos, atingiu esta família, esta casa, esta pessoa. Doenças, meu Pai, de ordem espiritual, lançadas, foram setas, foram dardos inflamáveis do maligno, lançado, meu Pai, matando os sonhos de muitos. Pessoas que tinham um sonho grande a ser realizado. E o diabo conseguiu matar o sonho através da enfermidade, pondo uma enfermidade, Senhor, na coluna, no nervo ciático. Porque nem todas as enfermidades é de ordem física. Tem muitas pessoas que estão doentes, estão enfermas. Os sintomas é de uma doença. Mas os médicos fazem exame e não encontram nada, mas a pessoa está doente. Ela está quase morrendo. Tem muitas até que partem, que morrem. São ceifadas. O matador de sonhos está aí, Senhor, destruindo a humanidade. Olha as nações, olha os países. Pessoas da Ásia, da África, da Europa, dos países do Oriente Médio, de Israel, aqui da América, Senhor, do Sul, América Latina. Olha quantos países que o matador de sonhos já atingiu. Pessoas desempregadas, pessoas que perderam suas famílias, sua casa, sua moradia. O matador de sonhos já atingiu, mas nós estamos neste momento de oração pedindo socorro, Pai, em favor daqueles que foram atingidos pelo matador de sonhos. Olha quantas vidas. O salmista está dizendo: o Senhor é onipresente, onisciente, tem poder, tem domínio sobre todas as coisas, conhece o nosso sentar e o nosso levantar, conhece as nossas vidas, conhece as nossas fraquezas, as nossas dificuldades, as nossas dores, sabe? E conhece os nossos problemas. Pai, venha socorrer a cada um. É o nosso pedido neste momento, é a nossa oração desta noite, Pai. Em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, nós pedimos o socorro divino em favor de todos. Que a mão do Senhor alcance os mais necessitados, os mais carentes, o povo brasileiro, as famílias brasileiras, as crianças, os idosos, os presos. Que o Senhor possa alcançar, meu Pai, a todos que precisam do socorro divino. Nós pedimos em nome de Jesus Cristo, crendo, meu Pai, na resposta da nossa oração, crendo no milagre, no resgate daqueles que estão em perigo, têm sido ameaçados.
Que a mão do Senhor alcance, Pai, vidas. Aqueles que o inimigo, que o matador de sonhos já atingiu, que o matador de sonhos já atingiu. Que estas vidas sejam, Pai, resgatadas, alcançadas pelas suas mãos saradoras, curadoras, transformadoras, restauradoras. Que o Senhor possa, meu Pai, alcançar as vidas, dando-lhes mais uma chance, mais uma oportunidade, trazendo de volta aqueles que estão em coma, trazendo de volta aqueles que estão morrendo no vale da sombra da morte. Traga de volta, Pai, dá mais uma chance, perdoando os pecados, restaurando, vivificando, trazendo mudança, meu Pai, para este lar que vive em brigas, em contenda, em discórdia, em inimizade. Quantos lares, Pai, que o matador de sonho entrou e separou os casais, filhos estão aí numa vida desgraçada. Olha, Senhor, quantos lares destruídos. O matador de sonho conseguiu destruir. Mas o Senhor é poderoso para alcançar, Pai. É o nosso pedido, para a glória do Pai, para a glória do Filho, para a glória do Espírito Santo de Deus. Amém e graças a Deus. Graças a Deus. Levante as tuas mãos. Aonde quer que você esteja, não se envergonhe. Diga graças a Deus. Você que ouviu esta oração do começo ao fim, você que tem acompanhado aí, através do canal Mulheres Intercessoras, nossas orações que são realizadas pela manhã, pela noite, que a mão do Senhor te alcance onde quer que você esteja. Diga graças a Deus. Respire fundo esta dor, estes traumas, esta ansiedade, esta irritabilidade, esta impaciência, esta fobia, esta depressão, esta crise de pânico. Deus vai arrancar a dor do luto, né? As perdas que você tem tido. Deus vai fazer a obra. Ele te dará o alento, o conforto e o consolo. Ele vai entrar com providência divina e vai suprir as tuas necessidades. O matador de sonhos está aí, ceifando vida todos os dias, matando milhares e milhares de pessoas, crianças, jovens, adolescentes, idosos. Matador de sonhos está aí. Sabe quem é o matador de sonhos? É o diabo. Ele é o matador de sonhos, que às vezes não mata no corpo físico. Muitos são mortos no corpo físico. Pessoas que são ceifadas subitamente, repentinamente, né? Dá um acidente, lá foi a família toda, morre. Mas o matador de sonhos mesmo, sabe como é que ele mata? Tirando aos poucos aquilo que você ama, aquilo que você gosta, aquilo que você conquistou, aquilo que você lutou para ter. O matador de sonho vai tirando. Hoje ele destrói o casamento, amanhã ele separa você dos filhos, amanhã você não tem mais nada, e você vai perdendo. Quando você vê, você está na sarjeta, alcoolizado, drogado, está prostrado, sem ninguém por perto. É o matador de sonho. É assim que ele destrói a humanidade, é assim que ele tem destruído o homem. Mas nós temos que lutar contra este matador de sonhos. De que maneira nós vamos lutar? Resistindo ele, não dando lugar para ele, porque o Senhor diz na sua palavra, não dê lugar ao diabo, porque ele não tem vida para ninguém. Deus tem a vida e o diabo tem a morte. Deus tem bênçãos e o diabo tem o quê? Maldições. Ele é o matador de sonho. Não deixa este matador de sonho entrar no teu caminho, na tua vida, no local de trabalho. Não deixa o matador de sonho entrar na tua casa, no teu lar. Não deixa ele fazer morada no meio da tua família. Expulse ele. Expulse ele. Leia o Salmo 139 todos os dias. Todos os dias, antes de você dormir, ou de manhã, quando você levantar, levanta um pouco mais cedo com este propósito. Levante aí 10 minutos, menos de 10 minutos você lê esse salmo.
Leia o Salmo 139 antes de você sair para as atividades do dia, antes de você ir para a escola, ou para a faculdade, ou para o trabalho, ou para a viagem. Leia o Salmo 139. Você vai descobrir quão grandioso é o nosso Deus e você vai aprender a pedir a Ele, sabendo que Ele conhece tudo na tua vida e que Ele tem poder supremo, tem poder e domínio sobre todas as coisas. Você vai aprender a buscar a Deus, a pedir as bênçãos para Deus, sabendo que Ele tem poder sobre e domínio sobre tudo que se diz respeito da nossa vida. Nem os nossos pais nos conhecem tão bem como o nosso Deus. Nem nós não nos conhecemos, né? Tem aquele ditado que muitos dizem: eu conheço meu marido como a palma da minha mão. Eu conheço a minha namorada como a palma da minha mão. Eu conheço o meu filho como a palma da minha mão. Não é verdade? Mentira. Nós não conhecemos ninguém, nós não conhecemos nem nós mesmos. Nós não conhecemos nem nós mesmos. Você não conhece. Você não conhece nem os teus sentimentos. Nós não temos conhecimento de nada. Sabe quando nós passamos a conhecer um pouquinho de nós? É quando alguém estuda para medicina, começa a ter as aulas, né? Aquelas aulas onde você vai vendo o corpo humano, as aulas de anatomia, né? Quem estuda para medicina, quem estuda para psicologia, tem vários cursos, né, que faz, as primeiras aulas são as aulas de anatomia. Então você vai conhecendo um pouquinho do corpo humano. Então você sabe o que você tem, tanto os ossos, os órgãos, né? Aí você consegue definir se os teus órgãos são perfeitos ou, né, se tem algum problema. Então aí nós passamos a conhecer um pouquinho do corpo humano. Aí quando a pessoa faz lá psicologia, quando ele se forma em medicina e ele vai fazer, quem sabe se aperfeiçoar, vai fazer uma pós-graduação em psiquiatria, ele começa a ter mais conhecimento. Mais conhecimento. Toda profissão, né? Toda esta profissão que cuida da mente humana, da saúde humana, né? Da saúde da mente humana, é o que nos leva mais perto para conhecermos nós mesmos, porque nós não se conhecemos. Você, às vezes, faz coisa que você diz: meu Deus, como é que eu fiz isso? Por que eu falei aquilo? Como é que eu fui agir desse jeito? Né? E tem mães que dizem: não, meu filho não é capaz de fazer isso. Não, meu filho é uma criança dócil, uma criança maravilhosa. Meu filho jamais seria capaz de fazer isso. Você não conhece o filho que tem. Você gerou, pôs no mundo, criou, mas não conhece. Nós não se conhecemos a nós mesmos. Mas quando nós começamos a ler a Bíblia e conhecer melhor o nosso Deus, nós passamos a nos conhecer melhor também. Porque Deus vai abrindo a nossa mente, vai nos dando sabedoria. E você vai vendo que muita coisa que você faz, que acha que é certo, que é normal, você vai começar a ver que é errado. Então você vai começar a se corrigir. Não, peraí. Deus não me criou para ser esse animal. Deus não me criou para ser esse revoltado. Deus não me criou para ser um malcriado. Deus não me criou para ser um sofredor. Deus não me criou para ser uma pessoa que não tem domínio em si mesmo, né? Você vai começar a buscar domínio, vai começar a dominar teus sentimentos, vai começar a dominar você mesmo, teus pensamentos, e vai se conhecendo melhor. Então leia o Salmo 139. Leia a Bíblia, mas o Salmo 139. Faça o propósito de ler vários dias, até você compreender bem o que quer dizer esta palavra onisciente, onipresente. Certo, meus amados? Deus abençoe vocês. Nós vamos ficando por aqui. Se inscrevam no canal, aqueles que não são inscritos. Curtam, compartilhem, deixa aí o pedido de oração, acione o sininho, passo a passo. Vai fazendo tudo isso e vai nos ajudando. Se ajunte a nós. Venha fazer parte desta grande corrente de fé. Homens e mulheres, famílias inteiras que oram todos os dias. Vamos nos achegar mais perto de Deus. Vamos buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Vamos invocá-lo enquanto Ele está perto. Deus abençoe vocês.
Forte abraço da evangelista Odete, do pastor Milton e de toda a família Rodrigues. Deus abençoe a tua família, a tua casa, o teu trabalho, as tuas finanças. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a vida daqueles que você ama. Fiquem na paz do Senhor Jesus e voltaremos amanhã, sábado, a partir das 6 da manhã estaremos aqui com a primeira oração do dia. Até lá, ouvintes, Deus abençoe.